Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred. Capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá! Na edição de hoje você vai ver: jovem de 28 anos é morto a facada no centro de Santa Maria. Vila Belga recebe prêmio de representantes do Consulado Geral da Bélgica. E ainda, no Dia Nacional do Doador de Sangue, o movimento foi intenso no Hemocentro de Santa Maria. Veja também quem são as pessoas que mantêm a memória da tragédia da Kiss viva. Confira estes e outros assuntos aqui no Jornal do Diário em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você, mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, cumpriu a agenda em Santa Maria na manhã desta quinta-feira. Os compromissos incluíam uma reunião privada com empresários locais que seguiram para uma palestra com o ministro. Representantes de 14 entidades comerciais de Santa Maria participaram de uma reunião privada com o ministro Onyx Lorenzoni no Hotel Itaimbé. Nós tivemos uma reunião privada dos 14 presidentes do ministro, passamos pautas que são caras para nós, o ministro se mostrou bem interessado e nos apoiando. Entre os assuntos tratados no encontro, ainda estavam os critérios que levaram a Escola de Sargentos e Armas, a ESA, para Recife, ainda no mês de outubro. Tudo aquilo que era possível ser feito, Santa Maria fez, apresentou, na minha avaliação pessoal, apresentou a melhor proposta para o país, né? Mas pesou também o fato de que tem 22 unidades militares aqui, né? Isso das Forças Armadas, né? Então isso pesou um pouco, né? Junto aos representantes comerciais, havia apenas uma pessoa de fora, o atual vice-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, professor Luciano Schuch, que aguarda a nomeação para reitor da instituição no próximo ano. A presença buscava demonstrar ao ministro todo o apoio da classe econômica à nomeação de Schuch como reitor. Ele estava conosco, nos acompanhando, para a gente demonstrar para o ministro todo o apoio, né, que o setor produtivo, que a classe empresarial tem, e a esperança que a gente tem no Luciano Schuch, na gestão que o Luciano Schuch vai implantar na universidade a partir do ano que vem. Nos bastidores, o comentário era de que a visita do ministro também tinha fundo eleitoral. Onyx não descartou a possibilidade de concorrer ao governo do estado nas próximas eleições. Estou preparado para isso. Venho conversando com o presidente sobre isso e eu espero que em dezembro ou janeiro a gente já possa então aí assumir publicamente, mas o sonho está no coração, as conversas estão acontecendo, se Deus quiser um pouquinho mais adiante a gente vai anunciar. Por enquanto, até o final do ano, atendendo o pedido do presidente, é 100% focado no governo. Uma comitiva do Consulado da Bélgica oficializou a entrega do Prêmio Patrimônio Belga no Exterior para a Vila Belga de Santa Maria. As atividades tiveram a presença de representantes do Poder Público Municipal, além de moradores e expositores que participam do tradicional BRIC. Nesta quinta, representantes do Consulado Geral da Bélgica participaram do descerramento de uma placa na Rua Manuel Ribas, que oficializa a entrega do Prêmio de Patrimônio Belga no Exterior, conferido à Vila Belga em 2017. Para o cônsul Tomás Mais, conhecer a Vila Belga foi um momento marcante. Foi uma oportunidade muito ótima para a gente finalmente conhecer a Vila Belga, que ganhou alguns anos atrás um prêmio que a gente veio aqui finalmente para poder entregar para vocês diretamente. Então, conhecer a Vila Belga pela primeira vez foi realmente uma oportunidade muito boa para mim e para ver essa herança e, sobretudo, também para ver essa herança viva. Porque aqui com o BRIC, com os moradores que fazem projetos
projetos sociais, projetos econômicos aqui. Isso é realmente uma honra para nós poder visitar. O passeio realizado pelas ruas da Vila Belga encantou a comitiva do consulado e mostrou a riqueza histórica do local. A cônsul honorária Kátia Pinheiro diz que a experiência foi inesquecível. É uma experiência inesquecível, assim. Eu, como gaúcha, né, representando a Bélgica no Rio Grande do Sul, não tinha ideia da existência desse patrimônio, né, que, como foi bem registrado, não é só o passado, né, é o presente e o futuro. Então, a Vila Belga e toda essa receptividade que nós tivemos aqui, a gente vê pela alegria tanto do pesquisador, né, Marcos Tormes, como do cônsul da Bélgica em São Paulo, o Sr. Thomas, a alegria de todos com o calor humano e a receptividade. A Vila Belga é tombada pelo patrimônio histórico e, ao longo dos anos, foram executados diversos projetos de revitalização do local. Agora, a Prefeitura trabalha no projeto do Distrito Criativo, que pretende incentivar a economia e a cultura da região do entorno do Centro Histórico Ferroviário. No Foro Central 1 de Porto Alegre, a estrutura para receber o júri do caso Kiss está praticamente pronta. Há poucos dias do início do julgamento, a equipe do Diário acompanha toda a movimentação. A repórter Pamela Rubim está na capital gaúcha e tem mais informações. Aqui no fórum, onde deve acontecer o maior júri da história do Rio Grande do Sul, o plenário está praticamente organizado. O júri começa na próxima quarta-feira e a estrutura recebe 85 pessoas, entre elas testemunhas, sobreviventes, réus, defesa e acusação. Todos tentarão explicar o que aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013. A previsão é que o julgamento dure 15 dias. Em despacho nesta quinta-feira, o juiz Orlando Facini Neto falou sobre a ampliação do número de cadeiras para as defesas e familiares de vítimas. Cada réu teria 4 lugares, agora cada um terá 7. Ao todo, são 28 assentos. A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia, que tinha 50 lugares, teve ampliação para 56. Junto de mais 6 lugares de familiares não vinculados à associação, são, ao todo, 62 assentos para parentes de vítimas. O juiz Orlando Facini Neto, no mesmo despacho, agendou o depoimento de Ricardo Loza para dia 9 de dezembro, às 9 horas da manhã. Ele foi convocado como testemunha pela defesa de Elissandro Spor. Hoje à tarde, o juiz concedeu uma coletiva de imprensa em Porto Alegre e falou sobre como vai ser a dinâmica do júri. Na verdade, o Código Penal estabelece figuras muito específicas quando há pluralidade de fatos imputados. Está previsto na lei, mas é uma questão jurídica, efetivamente, que cabe ao juiz decidir na hipótese de haver uma condenação. Basicamente, as figuras que se apresentam são concurso material, ou seja, soma de penas, concurso formal, em que se aplica a pena de um dos crimes só, elevando-a no patamar de 1/6 até metade, e o crime continuado, em que a elevação é de 1/6 até 2/3, artigos 69 e 71 do Código Penal. Qual dessas modalidades de concurso diz respeito a essa imputação é uma questão que só se decide depois e sobre a qual efetivamente a reflexão depende de todo o andamento do júri e dos debates. Bom, basicamente a ideia é trabalharmos os 3 turnos, manhã, tarde e noite, mas isso é muito variável de acordo com as circunstâncias do dia. Por exemplo, se uma testemunha está sendo ouvida e terminou-se o depoimento, vamos supor, 8 horas da noite, muito provavelmente não é indicado começar o depoimento de outra testemunha, na medida em que ele poderia se estender demasiadamente. Então, nesse dia, o júri talvez pare por volta de 8 da noite. Se outra testemunha, num outro dia, estiver sendo ouvida às 10h30 da noite, faltar 2 ou 3 horas para o término, estimadamente, vale a pena seguir-se adiante. A questão do número de jurados, na realidade, ocorre com alguma frequência nas demais varas do júri aqui de Porto Alegre para os júris corriqueiros,
e, digamos, em outros estados da federação é prática absolutamente usual. Chamam-se mais jurados do que aquele número, digamos, literalmente prescrito pelo Código de Processo Penal, que a rigor seria 25. Por quê? Porque muitos jurados pedem dispensa e, consequentemente, arrisca-se chegar no dia do júri e não ter um número mínimo de jurados para serem colocados na urna, de modo que o júri se frustra. Eu próprio já tive aqui na unidade judicial em que atuo muitos júris que se frustraram porque os jurados não compareceram. Participei de um grupo no Conselho Nacional de Justiça em que um dos magistrados mais premiados em termos de atuação no Tribunal do Júri, com o qual tem uma relação de amizade, chamava, numa pequena comarca em que atua, 200 jurados para cada sessão plenária. Evidentemente, nunca comparecerão os 200, e do número que comparece, para a urna vão 25. E dessa urna sorteiam-se 7 jurados. O que me pareceria uma insensatez completa é, diante da envergadura desse caso, dos custos para o tribunal, da quantidade de licitações que se realizou, do número de pessoas que foram envolvidas e, fundamentalmente, da mobilização emocional das pessoas envolvidas, chegarmos no dia 1º, tendo sorteado inicialmente 25 jurados e ali se apresentarem algo em torno de 10 ou 12. E eu ter de dizer ao desembargador Vinícius, ao presidente do tribunal, desembargador Voltaire, que tem nos dado todo o apoio, frustrou-se o júri. O Ministério Público pretende pedir a prisão preventiva dos acusados numa eventual condenação criminal. O senhor vai aceitar a decretação ou vai dar espaço para o recurso da defesa? Não tem como especular, porque são tantos Cs a antecederem uma indagação como essa, que é realmente inviável. É uma questão que em todo o processo o Ministério Público ou os advogados pedem, isso faz parte, e o juiz decide e as partes recorrem e as coisas seguem assim. E não há razão alguma para tornar esse processo, que naturalmente tem as suas dificuldades, mais complexo do que já é por si mesmo, de modo que qualquer diligência que se afigurar inútil, por inútil será rechaçada, porque o Código de Processo Penal diz que aquilo que for inútil não deve ser produzido como prova. Então esse é um dos critérios que nós adotamos. Em quase 9 anos da tragédia da Boate Kiss, familiares e sobreviventes reclamaram da apatia da população, que no primeiro pós-incêndio participava de muitas mobilizações pedindo por justiça. Esse engajamento foi caindo com o tempo. Em contraponto, houve quem usou a dor e o luto para não deixar que a maior tragédia do estado ficasse no passado. Na reportagem de Jaiana Garcia, algumas dessas pessoas que são símbolo de empatia e solidariedade. André, Ligiane, Flávio e Marcos. Nomes que representam a empatia e a solidariedade. Ao longo dos 8 anos e 10 meses do incêndio na Boate Kiss, diversas pessoas foram responsáveis por não deixar a tragédia cair no esquecimento. Ligiane e Flávio, pais de Andriele, sempre foram um símbolo de resistência no longo caminho por justiça. Eles estiveram à frente de passeatas, protestos e vigílias. Porque a gente precisava chamar atenção para Santa Maria, porque a gente via que estavam querendo nos sufocar, nos colocar para baixo do tapete. Fazíamos vigília todas as quarta-feiras e todos os 27. E com a função da pandemia a gente parou. Mas até a última vigília ainda a gente sentia isso, aquela coisa de vão esquecer, ou deixa os mortos descansarem, ou vocês vão parar quando. E isso, de certa forma, magoava muita gente. Mas a gente, sempre quando estava a fazer oração, a gente dizia, a gente está aqui, tem uma causa, né, por um motivo, que é para os nossos filhos. Julgar, condenar, todo mundo vai ter sua opinião. A gente tem que seguir fazendo o que a gente acha que é o certo, e é o certo, né? Um dos atos marcantes do movimento foi a ocupação da Câmara de Vereadores de Santa Maria em junho de 2013.
250 pessoas passaram 6 dias e 5 noites no local, pedindo pela renúncia de membros da comissão parlamentar de inquérito instalada para apurar as causas e responsabilidades da tragédia. Fizemos uma corrente e acabamos, em primeira mão, encontrando uma resistência para entrar, porque foi aquele pavor, as seguranças fechando as portas, e uma das portas a gente não deixou que eles fechassem porque não poderia, aquela porta tem que estar aberta para o povo. E a gente acabou ingressando, fizemos uma corrente onde ocupamos as galerias e a parte do auditório da Câmara. E assim que lotou, não tinha mais lugar para ninguém lá dentro, a gente passou lá na frente, foi até a tribuna e anunciou a ocupação da Câmara, né? E já fizemos algumas exigências para que acontecesse a desocupação. André Polga foi um dos criadores da página Quis Que Não Se Repita nas redes sociais em 2014. A intenção era combater a cultura do esquecimento e manter viva na memória da cidade a perda de 242 pessoas. Atualmente, as páginas reúnem 35 mil seguidores no Facebook e 20 mil no Instagram. O produtor editorial perdeu uma colega de faculdade e uma amiga de infância no incêndio. Lá no finalzinho de 2013, a gente já sofreu um pouco com a falta de apoio da sociedade, aqui principalmente de Santa Maria. Então, no meu círculo de amigos e no meu círculo familiar, as pessoas já estavam um pouco chateadas de eu continuar falando, de eu continuar cobrando por respostas, por justiça. Então, a página surge como um espaço de desabafo, e ao me aproximar das famílias, eu percebo que eles também têm o mesmo sofrimento e também têm a mesma necessidade de desabafar, de viver o luto de uma forma que seja melhor entendida pelas pessoas. Então, se uniu essa minha necessidade de ter um espaço com a necessidade dessas pessoas. Então se forma um coletivo, a gente abraçou os amigos de vítimas e os sobreviventes também, e a gente dá o espaço para essas pessoas falarem também. O coletivo de produção audiovisual TV Ovo, desde 2016, acompanha de perto a luta por justiça dos familiares. Eles promoveram eventos que colocaram como centro das discussões o incêndio, e, além disso, são responsáveis pela produção e edição de vídeos que são divulgados nas redes sociais da associação. Todo santamariense, ele é impactado pela tragédia de alguma forma, né? Não tem como tu passar livre disso, não tem como esquecer. E a melhor forma que a cidade poderia tratar dessa questão é realmente lembrar, conversar, discutir sobre ela, para que Santa Maria pudesse ter sido um exemplo de prevenção de incêndio, de acolhimento das famílias que estão em situação de trauma e dor. No início, no primeiro ano, as mobilizações eram muito fortes, né? Sempre tinha o Minuto do Barulho, sempre tinham as caminhadas, os protestos, e ao longo do tempo, esse apoio da cidade ele foi diminuindo consideravelmente. São essas e muitas outras pessoas que não deixaram que o incêndio na Boate Kiss caísse no esquecimento. Desde o começo, elas estão unidas com 2 objetivos muito claros: justiça e a recolocação da tragédia na memória da cidade. O incêndio da Boate Kiss completa 106 meses no próximo sábado e mais uma caminhada da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria está marcada para a data. Vai ser a última antes do júri em Porto Alegre. Além de marcar os 106 meses, a proposta é buscar apoio para familiares e sobreviventes do incêndio. A concentração vai ser na Praça Saldanha Marinho, onde fica a tenda em homenagem aos 242 mortos na tragédia, e tem previsão para começar a partir das 7h30 da noite. E a seguir, jovem de 28 anos é assassinado na madrugada desta quinta-feira em Santa Maria.
E ainda hoje, o Ministério Público de Venâncio Aires denunciou o jogador que agrediu o árbitro de Santa Maria, Rodrigo Crivellari. O JD faz agora um intervalo. Você confere ao vivo imagens da Avenida Nossa Senhora das Dores com a Rua General Neto. Agora são 6 horas e 26 minutos. Nós voltamos em seguida. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar, estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de R$5 mil. A cada R$1.000 em compras, você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Mês de aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$ 299.700. Investimentos sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim. Perfeição. Grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli. Grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Um jovem de 28 anos foi morto na madrugada desta quinta-feira em Santa Maria. O crime aconteceu na Rua Duque de Caxias, no centro da cidade, por volta das 2h30 da madrugada. Segundo o relato de testemunhas, o jovem e um grupo de amigos estariam consumindo bebidas alcoólicas na frente de um prédio quando a vítima e o suspeito teriam se desentendido. A vítima, identificada como Marcel Jeffenthaler, foi morta com um golpe de faca no peito. O SAMU foi chamado para prestar atendimento ao jovem, mas ele não resistiu aos ferimentos. A Brigada Militar isolou o local do crime e acionou a Polícia Civil. Os policiais trabalham desde a madrugada para esclarecer o crime. Esse é o 47º homicídio de 2021 em Santa Maria.
Nessa quarta-feira, o Ministério Público de Venâncio Aires denunciou o jogador que agrediu o árbitro de Santa Maria, Rodrigo Crivellaro. A agressão ocorreu no dia 4 de outubro, na disputa entre os times de Guarani de Venâncio Aires e o São Paulo de Rio Grande pela divisão de acesso. O promotor de justiça Pedro Rui da Fontoura Porto foi quem protocolou a denúncia contra o meio-atacante William Ribeiro da equipe do São Paulo de Rio Grande por tentativa de homicídio e motivo fútil. A vítima, o árbitro de Santa Maria, Rodrigo Crivellaro, sofreu um soco no rosto e um chute na região da cabeça e precisou ser encaminhado ao hospital durante a partida. Segundo o documento assinado pelo promotor, a agressão fez a vítima ficar desacordada no gramado, o que poderia ter ocasionado na morte. Além disso, o jogador William Ribeiro foi demitido do São Paulo e suspenso do esporte por um período de 2 anos, punição máxima no âmbito esportivo. A decisão foi tomada por unanimidade pelos auditores do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, a campanha de vacinação contra o coronavírus em Santa Maria vai ter ações durante a tarde. Tem segunda dose de Pfizer para quem recebeu a primeira dose até o dia 29 de dezembro. Dose de reforço para idosos e profissionais da saúde que receberam a segunda aplicação até 27 de junho. E primeira dose para quem tem 12 anos ou mais. Os locais são as unidades básicas de saúde Kennedy Wilson Paulo Noal, Walter Aita, a Escola Marista Santa Marta e o Clube 21 de Abril. Ainda na sexta-feira seguem as ações de dose de reforço para acamados e cuidadores. E não há necessidade de agendamento, pois as equipes da Secretaria de Saúde vão retornar até os endereços cadastrados. Desde o início da semana, estamos conferindo relatos de personagens que fizeram parte de cenas marcantes que recordam a tragédia da Boate Kiss. A enfermeira Liliane de Melo Duarte relembra como foi trabalhar no dia e acompanhar de perto o sofrimento de pais, mães, familiares e amigos das vítimas. Eu sou enfermeira, eu pertencia na época ao quadro de oficiais da Ativa, especiais do quadro de saúde da Brigada Militar, e eu era enfermeira de sobreaviso no Hospital da Brigada naquela noite. O Farias, que era o capitão de sobreaviso também, meu colega, foi quem me chamou, e eu cheguei no hospital e ele estava vindo pessoas intoxicadas, né? Com sintomas de intoxicação que não sabiam direito de um incêndio. Aí a gente chegou lá e a gente via que as pessoas pioravam a saturação muito rapidamente. Eu conversando com a Michele e logo começou a entubar essas pessoas. E eu fui ver os mortos e eu disse, mas como se eles vieram do incêndio, eles não têm sinais de queimadura, eles tinham sinais de edema de pulmão, enfim, de uma intoxicação de vias aéreas, enfim, pulmonar, de algum gás tóxico. Mas a gente não sabia o que era. Nesse meio tempo, porque numa instituição militar, tu vai assumindo postos, então eu assumi o posto Farias e o Farias foi para a boate para ajudar. E quando ele chegou na boate, ele me ligou pro meu celular e disse, Liliane, deixa a Michele no hospital, chama a Gelsa e vem urgentemente para cá. Quando ele me disse isso, eu falei com a Michele, que era a capitã médica que já estava lá, e fui para a boate. Eu fui a primeira mulher a entrar dentro da boate depois dos bombeiros, né? Eu era oficial de sobreaviso, eu entrei junto com um colega meu, com o sargento bombeiro. A gente entrou sem máscara, sem nada. O calor era insuportável, ainda estavam terminando o rescaldo da questão do incêndio. Doía muito a minha garganta quando eu entrei. E quando eu entrei, eu usava e uso, até eu tô sem, uma Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E eu peguei a medalha e disse, minha Nossa Senhora, né, minha boa mãe, que eu consiga devolver essas crianças para os pais.
Então a gente foi para o Farrezão, às cerca das 8 horas a gente já tinha começado toda porque a gente foram vários caminhões, né? A gente não tinha um transporte para os corpos adequados, eles foram trazidos de uma forma improvisada num caminhão da brigada, para que a gente pudesse ir tirando e poder começou o processo da identificação, juntamente com toda uma equipe de profissionais, de pessoas da prefeitura, da brigada, do hospital da brigada. Nós fomos os primeiros em função da nossa tarefa ali, Deus, a Polícia Federal, o Estado, enfim, foram vários profissionais que estavam lá, a Polícia Civil, o Exército Brasileiro, e a gente começou a separar os corpos e dar o que eu chamaria assim, de um mínimo de dignidade para que eles pudessem ser identificados pelos pais. Então foi montada equipes mínimas de uma psicóloga ou alguém da área da saúde mental, um psiquiatra, um médico, com a pessoal da enfermagem e mais uma terceira pessoa, que normalmente era a gente teve alguns alunos, enfim. E essas pessoas iam junto com os pais, né, no mínimo 3 pessoas, com esse pai, ou essa mãe, ou esse familiar que ia identificar o corpo. Teve um momento, que foi um dos momentos mais difíceis, que eu estava ajoelhada com uma mãe, assim, ela fez a identificação do corpo da menina, e eu levantei ela pelo lado, abracei ela para levantar ela, que ela estava chorando muito, e ela me pegou pelo braço e disse assim, falta outra. Ela tinha perdido 2 filhas. Naquele momento foi assim, para mim foi um dos momentos mais difíceis, assim, porque eu sabia que tinham irmãos, né? Mas eu não tinha ajudado a identificar nenhum dos irmãos ainda. Eu sabia, tinha 2 meninos, inclusive de Santa Maria, que eu conhecia, que eram do Colégio Marista. E ali eu quase desmaiei, assim, eu lembro que eu levantei, saí andando, encontrei com a Mari, que era uma médica ginecologista que estava nos ajudando. E eu disse para a Mari, tem uma bala dentro do meu bolso do meu jaleco, põe na minha boca, porque eu acho que eram umas 3, 4 horas da tarde, eu lembrei que não tinha comida nada. E aquele dia realmente, por muitos dias, eu acho que eu fiquei sem comer. É tudo muito triste, assim, a esperança, tu vê quando tu olhava assim para os pais e via, porque até a última hora todos tinham esperança dos filhos não estarem ali deitados naquele ginásio. Então, tu via assim, acabar com isso, sabe? Acabar. Alguns eram identificados por amigos, mas a gente precisava do familiar. E daí os amigos vinham, os familiares identificavam, mas a gente precisava de um vínculo direto, alguém com carteira de identidade, enfim. E eles protelavam, né? Protelavam assim, meio... E daí tu olhava os rostos assim, vinham se aproximando e aquele rosto ia sofrendo. Parecia assim, como se até o último minutinho da identificação do corpo, os pais tinham uma gota de esperança. Foi um dia bem difícil. Só que ele não pode ser esquecido, entendeu? Não pode ser em vão. Não pode ser em vão. No próximo bloco, no Dia Nacional do Doador de Sangue, o Hemocentro de Santa Maria realizou ações especiais. O Jornal do Diário faz mais um intervalo. Nós vamos acompanhar imagens ao vivo neste momento da Avenida Fernando Ferrari, bem próxima à rodoviária de Santa Maria. Agora são 6h40, nós já voltamos. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável.
Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras, você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame. Há 40 anos construindo histórias. O espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$ 299.700. Investimento sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim. So darling, take my hand. You got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. O Hemocentro de Santa Maria teve ações especiais nesta quinta-feira, data que é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. O movimento de doadores de sangue começou logo cedo no Hemocentro de Santa Maria. As coletas iniciaram às 8 da manhã e foram feitas até às 2 horas da tarde. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, as doações de sangue caíram 20% no Rio Grande do Sul. O final de ano é quando os estoques diminuem ainda mais, o que torna mais importante a doação de sangue. O estoque do Hemocentro de Santa Maria está abaixo do ideal. Por isso, a data de 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue, foi escolhida para atrair novos doadores. Na primeira hora nós tivemos em torno de 15 doadores já. Essa data é uma data muito importante que a gente aproveita para homenagear e agradecer o doador, que é esse herói que salva vidas, né? Salvar vidas é um ato de amor. E também serve de alerta para a necessidade de manutenção dos nossos estoques, né? Agora vem aí feriados prolongados, período de férias, né? Fim de ano, Natal, daqui a pouco, não muito, já temos o Carnaval, e a necessidade de sangue é diária, contínua e diminui nessa época do ano, né? Então, sempre é bom alertar as pessoas de que a manutenção dos estoques depende de nós. A Universidade Luterana do Brasil divulgou nota informando que foi adiada para 10 de dezembro a decisão sobre a venda dos campi de Ubra em todo o estado, inclusive o de Santa Maria. A Assembleia dos Credores chegou a começar na tarde desta quinta-feira, mas foi pedido um prazo maior para discutir o plano de recuperação da universidade.
Agora vamos ver como fica o tempo depois da chuva intensa de hoje. A previsão é que nesta sexta-feira o tempo mude e volte a ficar firme em Santa Maria. As temperaturas máximas ficam mais baixas do que as registradas nos últimos dias. Vamos acompanhar agora como ficam as temperaturas para Santa Maria na sexta-feira. Amanhã, portanto, mínima de 16 graus, máxima de 28. No sábado, mínima de 15, não passando dos 29. No domingo, 19 graus de mínima, podendo chegar aos 30 graus. E na segunda-feira, início já da próxima semana, as temperaturas variam entre 20 e 27 graus. Na noite deste sábado, o Teatro 13 de Maio recebe o acordeonista Fernando Ávila em mais um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc. Na noite de sábado, o Teatro 13 de Maio recebe o acordeonista Fernando Ávila em mais um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc. Para o concerto Solitude Gris, o músico convidou mais 4 artistas para apresentar canções inéditas que compôs durante a pandemia. Concerto Solitude Gris, Fernando Ávila, Quarteto, é um projeto financiado através da Lei Aldir Blanc, uma lei emergencial do ano passado, da pandemia, para ajudar artistas de todo o Brasil. É um projeto meu que foi desenvolvido durante a pandemia, né, nesse período em que todos nós ficamos restringidos de circular, de estar entre os nossos entes queridos. E foi um projeto então que reflete um pouco sobre isso, sobre a solidão, sobre esse estado de estar só em suas casas. E foi todo um processo de composição que eu fiz durante esses aproximadamente 2 anos de pandemia. É um projeto que eu vou apresentar então no palco do Teatro 13 de Maio, juntamente com o violino, contrabaixo, violão e a participação especial de percussão. É um projeto que traz consigo a poesia Solitude Gris e também a pintura da artista Maria Tomazelli, um quadro que vai estar exposto no palco do 13 de Maio durante o concerto. Então é um projeto que amalgama música, poesia e artes plásticas. A apresentação deste sábado inicia às 20 horas e é de graça. Basta retirar os ingressos na bilheteria do teatro. Junto de Fernando Ávila estarão Matheus Lopes no violão, Guilherme Glenck no baixo, Barba Marinelli na percussão e Regina Guerra no violino. Está sendo uma experiência muito bacana tocar com o Fernando Ávila e quarteto. Nós esperamos todos vocês no dia 27 de novembro, às 20 horas, no Teatro 13 de Maio. A entrada é franca, tem ingressos disponíveis ainda e vai ser um concerto muito bacana. Aguardamos vocês! E dessa dica de cultura, vamos então para o esporte. Já está ao vivo aqui no JD o jornalista Gilson Alves com as principais notícias do esporte. Boa noite, Gilson. Boa noite, Kellen. Boa noite, Vilseu e a quem acompanha o Jornal do Diário. Chegando com uma informação a respeito do Inter SM, uma ação de marketing promovida pelo clube. No próximo dia 5 de dezembro, o meia Chiquinho e o ala e meia Weiner estarão no estádio Presidente Vargas. E conforme o torcedor que procurar o clube e se inscrever nessa ação, o torcedor terá a oportunidade de viver um dia de jogador, atuar ao lado do Chiquinho e do Weiner, que são dois nomes aí, dois ídolos da história recente do clube. Pelo valor de R$100, o torcedor faz a inscrição, ganha a camiseta, poderá não só única e exclusivamente durante os 90 minutos estar em campo, mas também viver o ambiente de um jogo de futebol, no antes, no durante, no depois. E então, para quem quiser mais informações, pode acessar o site do Diário, também intersm.com.br, e fica à disposição também o telefone do estádio Presidente Vargas, que é o código de área 55 3015 4206, 3015 4206. Tive a oportunidade de hoje à tarde falar por telefone com o Chiquinho e também com o Weiner. Os dois agradeceram o convite. A gente sabe que hoje em dia são raros os ídolos, ainda mais em clubes do interior, no futebol gaúcho. Isso vale também para outros estados, porque geralmente o atleta passa, joga 3, 4 meses e vai para outro time, muitas vezes sem construir uma história. E esses dois nomes fogem um pouco de algo que é comum hoje em dia, e são nomes identificados com a camisa do Inter SM. E por isso, numa ação de marketing, o clube traz esses dois nomes para um evento em especial no dia 5 de dezembro, com a oportunidade de quem muitas vezes esteve na arquibancada torcendo por esses jogadores, agora tendo uma oportunidade de jogar ao lado deles, conversar com o Chiquinho, conversar com o Weiner,
O Chiquinho ainda é atleta profissional, esse ano defendeu o alvirrubro e pode, quem sabe, no ano que vem permanecer ou deve permanecer no estádio Presidente Vargas. O Voiner encerrou a carreira em 2015 defendendo o Inter SM e os dois fizeram a história no ano de 2008, que foi uma das melhores campanhas da história do Inter SM na Série A do Gauchão, quando o Inter SM foi terceiro colocado. O Voiner e o Chiquinho foram dois dos principais nomes desta campanha e fica esse registro e esse convite para o torcedor que quiser participar, então, pelo valor de R$100, viver um dia de jogador ao lado do Voiner e do Chiquinho. Mais informações você encontra então no site diariosm.com.br e esse é o principal destaque desta quinta-feira. Ok, Gilson, muito obrigado. Gilson Alves ao vivo aqui no JD com os destaques do esporte local. E no próximo bloco, os destaques vão ser da edição impressa, o que vai ser destaque amanhã no Diário de Santa Maria. O JD vai para mais um intervalo com imagens ao vivo do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública até a BR-158, no Trevo do Castelinho, bem na subida para Itaara. Agora são 6h51. Nós voltamos em instantes. Transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Olá pessoal, a grande surpresa chegou agora nesse novembro. É a nova Oral Sim, mais ampla, com mais conforto e com muito mais cuidado para você. Oral Sim, 8 anos transformando sorrisos. Dário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Construtora Jobim, condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$ 299.700. Investimentos sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei, Construtora Jobim. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. A saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. O JD está de volta ao vivo e agora com algumas notícias que vão ser destaque na edição impressa nesta quinta-feira, Diário de Santa Maria. Quem traz as informações é o jornalista Marcos Fonseca. Olá, Marcos. Olá, boa noite, Kellen, boa noite, Vilseu.
como eu tenho feito nos últimos dias, falando sobre caso Kiss, pois a Justiça mostrou hoje o local onde ocorrerá o julgamento a partir da próxima semana em Porto Alegre. E o juiz responsável pelo júri fala sobre como deverão ser os trabalhos e esclarece dúvidas sobre os depoimentos. Na economia, há empresários, ministro do Trabalho e Previdência, que esteve em Santa Maria nesta quinta, diz que Santa Maria era a melhor escolha para a escola de sargentos. E também lojas de Santa Maria irão abrir até mais tarde, nesta sexta-feira, para a Black Friday. Na geral, o Consulado da Bélgica oferece prêmio à Vila Belga pela preservação do patrimônio histórico. Temos também na polícia, jovem de 28 anos é morto à facada na rua Duque de Caxias, o 47º homicídio do ano na cidade. E também, polícia mantém as buscas à adolescente desaparecida em Restinga Seca. Esses, então, alguns dos principais assuntos em destaque da nossa edição impressa do Diário desta sexta-feira. Tá bem, então Marcos Fonseca trazendo apenas alguns destaques, muitas outras informações você encontra então na edição impressa, no site do Diário e durante a nossa programação da TV Diário e também na CDN. E hoje nós vamos ficando por aqui, uma ótima noite para você e a gente se encontra amanhã. Seguir, você fica com a segunda edição do programa Sala de Debate. Uma ótima noite para você. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.